Queridos, graça e paz, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para juntos meditarmos a respeito da palavra do Senhor. Hoje teremos mais um capítulo da nossa série Um Ilustre Desconhecido, que é onde eu falo de pessoas do meu convívio, pessoas que eu conheço, pessoas que tiveram êxito na sua caminhada com Deus e, de certa forma, alcançaram assim os seus objetivos. Apesar do que, a pessoa que eu quero falar a respeito dela hoje, a pessoa que eu quero contar um pouquinho da sua história hoje, é alguém que não é tão desconhecido assim, não é tão anônimo assim. Acredito que muitos de vocês que seguem meu canal o conhecem, já ouviram falar dele, e você que não o conhece, guarde bem esse nome, se prepare, porque é alguém que Deus já o tem levantado, Deus já o tem honrado na caminhada, e é alguém do qual eu admiro muito. Presto a ele aqui o meu respeito, espero que ele goste, e você que também me acompanha, espero que possa ser edificado através do que Deus tem feito na vida dele. Então vamos lá, pegaremos por base o texto da epístola do apóstolo Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, o capítulo é o 5, vamos estar lendo o versículo 6 e o 7. Na minha concepção, na minha forma de ver, eu poderia dizer que é um dos versículos bíblicos mais difíceis de ser aplicados na vida do cristão moderno. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muito bem. Ansiedade e humilhação. O texto diz que devemos, pois, nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ele assim, a seu tempo, venha nos exaltar, lançando sobre ele, Deus, toda a nossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de nós. Queridos, hoje eu quero contar para você a história de um grande amigo meu. Pessoa essa que eu admiro porque conheço a sua história, sou testemunha ocular daquilo que Deus tem feito na vida dele. Guarde esse nome, Pastor Wester Paiva. É um nome incomum, né? Já é nome de pessoa que nasceu para fazer a diferença, nasceu para ter um lugar de destaque, Pastor Wester Paiva. No ano de 1999, nós descemos as águas batismais. Convertemos, fomos para a igreja quase na mesma época, finalzinho de 98. E em 1999, Pastor Wester Paiva, na época ainda irmão Wester, né? E vou chamá-lo de irmão durante quase todo o meu sermão. Éramos um grupo de jovens, mais ou menos uns 12, dos quais 4 se destacavam. 4 sentiam no seu coração, 4 jovens sentiam no seu coração o desejo de ministrar a palavra de Deus, o desejo de militar na obra do Senhor, o desejo de trabalhar na seara. E no mesmo ano de 99, quando nos batizamos, quando passamos a ser membro de uma denominação, o irmão Wester, juntamente com outro irmão, sentiram o desejo de estar abrindo uma congregação, um ponto de pregação num arraialzinho perto da nossa cidade. Conversaram com o pastor local, perguntaram, pediram a autorização.
pastor disse que lhes daria suporte uma vez por semana e que eles poderiam sim abrir o ponto de pregação lá. Foram lá, alugaram a casa, enfim, fizeram tudo conforme as suas forças, conforme as suas condições, mas eu não sei ao certo por qual motivo o pastor presidente da nossa denominação não aprovou a iniciativa do pastor Éster, e que na época era irmão Éster, e do outro irmão que foi com ele. Mandou os meninos voltar, depois que tudo estava pronto, acho que com mais ou menos um mês, um pouco menos, se não me falha a memória, de que o ponto de pregação estava aberto, as pessoas já congregavam, as pessoas já iam, algumas almas já tinham se rendido aos pés do Senhor, enfim, mandou voltar. Mandando os meninos voltar, ele entregou uma carta para os dois irmãos. Não veio, mas mandou uma carta, tanto para o irmão Éster quanto para o irmão que o acompanhava, dizendo que os meninos, para estarem à frente de um trabalho, abrir um ponto de pregação, enfim, teriam que aprender muito, e repetiu a palavra muito 15 vezes. Qualquer irmão que eu conheço nos dias de hoje, pessoas que eu conheço no dia de hoje, se tivessem recebido aquela carta, com certeza teriam se frustrado, teriam se revoltado. Ah, o pastor está querendo parar meu ministério. O pastor está querendo atrapalhar a obra de Deus na minha vida. O pastor me humilhou, falou que eu preciso aprender muito. Porque eu não sei o que está acontecendo, irmãos, com os crentes de hoje em dia. Os crentes de hoje em dia, eles se acham donos do céu, donos da igreja e intocáveis. Ninguém pode falar nada que eles ofendem, ninguém pode repreender que eles acham ruim. E aí eu vou sair da igreja, eu não vou dar mais dízimo, eu isso, eu aquilo. Enfim, irmão Éster, homem que sabia que tinha um chamado, sabia que quem o tinha chamado tinha sido Deus, e acredito eu que conhecia o versículo que nós lemos, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Irmão Éster não saiu da igreja, irmão Éster não se desviou, irmão Éster não se revoltou contra o pastor, irmão Éster simplesmente obedeceu, entendeu, não, existe uma hierarquia, e ele é o presidente. Eu vou respeitar o que ele disse, ele não quer que abra congregação, não quer que abra ponto de pregação, não vou abrir, vou sentar no banco. Irmãos, e o tempo passou, irmão Éster então foi para Brasília, ficou um tempo em Brasília a trabalho, trabalhou um tempo de Brasília, voltou de Brasília, se casou. Nossa, e quando o irmão Éster se casa, aí ele conheceu o que era dificuldade. Jovem, de aproximadamente entre 18 e 20 anos, se casou, entendeu que a luz não era de graça, entendeu que a água não era de graça, e passou uma prova daquelas assim que só estando alicerçado na palavra para você aguentar. E eu lembro que ele foi para uma cidade próxima a nossa aqui, uma cidade por nome de Lavras. Ficou em Lavras um tempo, e nesse período que o irmão Éster ficou em Lavras, nós crescemos no ministério. Eu disse para vocês que nós éramos 4 que se destacavam, e 2 desses 4 cresceram no ministério. Eu fui separado a diácono, o outro irmão foi separado a evangelista, posteriormente eu fui separado a presbítero, e o irmão Éster lá no cantinho dele, quietinho, abaixando a cabeça, esperando o tempo da promessa. Sabe por quê, irmãos? Porque quem realmente é chamado por Deus, porque quem realmente tem uma promessa de Deus, entende que
tempo é de Deus. E que se Deus disse, vai cumprir. Cabe a mim ficar na posição que Deus me chamou. Nossa, irmãos, eu poderia falar aqui, eu poderia fazer um texto, um vídeo aqui de 5 horas falando de pessoas que quebraram a cara porque foram antecipar o tempo da promessa de Deus na sua vida, achando que o tempo estava tardando. Não é assim? Será que você que está aí, que está me assistindo, também já não se arrepende de ter tentado adiantar o tempo daquilo que Deus disse que faria na sua vida? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantas das vezes nós quebramos a cara, nós metemos os pés pelas mãos por não saber esperar. Irmãos, eu fico imaginando, irmão Esther vendo, poxa, a gente converteu junto, batizou junto, agora lá, os meninos, um já é presbítero, o outro já é evangelista e eu estou aqui, no mesmo jeito, na mesma posição. Um belo dia, irmão Esther volta de Brasília. Volta de Brasília. É separado a diácono. Por motivos pessoais dele, ele se vê obrigado a mudar de ministério. Mudando de ministério, irmãos, e ele jovem, né, um pastor, hoje pastor relativamente jovem, vindo de uma denominação desconhecida para uma denominação que já tem um nome forte no cenário brasileiro, uma denominação que tem uma das maiores convenções, que se intitula até mesmo a maior denominação do mundo, com pastores extremamente conservadores. Chegou lá, diácono, irmão Esther, agora é diácono Esther. Um belo dia, numa reunião de obreiros, ele recém-chegado, coisa de meses, se não me falha a memória, acho que ainda não tinha 1 ano de denominação. O pastor então pergunta, gente, temos uma vaga na congregação do canto da cidade. O obreiro que está lá está doente, vai ter que se afastar. Quem quer? A igreja toda, o corpo de obreiro. Ah, eu não posso, porque eu tenho meus negócios. Ah, eu não posso, porque me falta tempo. Ah, eu não posso, porque é lá no canto da cidade. Eu não posso, porque, né, daquele jeito, irmãos. Aí, irmão Esther levanta a mãozinha, meio tímido ainda, meio cabisbaixo. Pastor, se o senhor quiser, eu vou. O pastor olhou. Irmão Esther, disse alguma coisa aí? Se o senhor quiser, aí sim, irmãos, né? Ele olhou e falou, opa, uma coisa que temos que entender é que existem 3 coisas que não voltam. É a palavra lançada, a palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Imagino eu o filme que passou na cabeça do irmão Esther, a hora que ele levanta a mão e diz assim, eu quero, pastor, eu vou. Da segunda vez, quando o pastor pergunta para ele, irmão Esther, disse alguma coisa? Então sim, ele pega a propriedade, a autoridade de quem sabe que tem um chamado de Deus, engrossa a voz e diz, eu vou, pastor. Aí o corpo de obreiro então, e até mesmo o vice-presidente da época, olha e diz assim, mas esse é um menino, vai entregar a congregação na mão do menino? Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Sabe o que eu acho interessante na obra de Deus? Desculpe a minha franqueza, é que nós criticamos quem quer fazer, mas não pegamos para fazer, não fazemos. Ficamos lá, não, porque eu sou presbítero, eu não vou passar o pano na igreja porque eu sou presbítero. Mas reclamamos da irmãzinha que passou o pano e deixou a igreja suja. Não, eu não vou encher o filtro d'água porque eu sou presbítero. E reclamamos que não tinha água no filtro quando fomos lá tomar. E aí, pastor, pergunta para o irmão Esther, tem certeza, irmão? O irmão
Acha que consegue? Sim, irmãos, eu consigo. O irmão Esther pega então uma congregação que estava inacabada, começaram a construir, não conseguiram. E Deus então olha, parece que eu vejo, mas não estou aqui, não preciso jogar confete. O irmão Esther sabe da admiração e do respeito que eu tenho por ele, mas parece que eu vejo. Parece até que eu posso ver Deus se levantando do trono, olhando para ele e dizendo: se prepara, meu filho, porque o tempo chegou. Até aqui você foi humilhado, mas agora chegou a hora de ser exaltado. Agora chegou a hora do povo entender e reconhecer que tenho eu sim um chamado na sua vida. Irmãos, e em tempo quase recorde, irmão Esther então termina a congregação, coloca forro, coloca cobertura, coloca piso, Deus move o coração dos irmãos, a congregação se enche e agora todos, aqueles que olhavam e chamavam ele de menino, aqueles que olhavam e desacreditavam, aqueles que olhavam e diziam assim: não, não vai ser, que é isso, menino, chegou no ministério ontem, você é um menino, chegou no ministério ontem, até ontem era membro de uma igrejinha que ninguém conhecia, uma igrejinha inexpressiva. Deus que chamou é quem vai se encarregar de fazer cumprir. Então, irmão Esther agora termina a congregação, inaugura-se a congregação, todo mundo reconhece o chamado na vida do então presbítero Esther. Presbítero Esther. Passado o tempo, em uma reunião para a direção, para mudar-se a diretoria da igreja, o então pastor presidente, eu acho lindo, irmãos, eu acho lindo o agir de Deus. Quando Deus quer, você não precisa furar a fila. Quando Deus quer, você não precisa se antecipar. Quando Deus quer, você não precisa se preocupar o que é seu. Deus traz na sua mão. Deus traz na sua mão. Elias, quando estava lá nas margens do ribeiro de Querite, a Bíblia diz que os corvos iam lá e levavam para ele pão e carne. Ele não precisava sair procurando. Ele não precisava sair caçando. Ele não precisava. Era só esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Volto a dizer, quantos de nós estamos aí com a nossa vida atrapalhada? Quantos de nós estamos aí com os pés pelas mãos porque não sabemos esperar o momento? Então, numa bela reunião de final de ano para se decidir a nova diretoria da igreja, o então pastor presidente fala o nome dos irmãos que comporiam a direção da igreja e diz assim: e o pastor Esther será, lembro como hoje, pastor Esther será o segundo vice-presidente. Pastor fulano vai ser o primeiro. Pastor fulano virou e falou assim: eu não posso assumir a responsabilidade de ser o primeiro vice-presidente porque eu viajo. Eu tenho as minhas viagens, eu tenho as minhas coisas. Pastor presidente então vira e diz assim: tudo bem, eu preciso do irmão. Vamos fazer o seguinte: pastor Esther vai ser o primeiro vice-presidente, o irmão vai ser o segundo. Esse menino, vocês ficam colocando. Lembro como hoje, irmão, lembro como hoje. Aí vai murmurar: não quer fazer, mas não quer que outro faz. Espírito maligno que habita no meio do povo que se diz de Deus. Eu não vou fazer, mas também não quero que você faça. E hoje, irmãos, para a glória do nome do Senhor, isso há mais ou menos, se não me falha a memória, depois ele vai me ligar, me chamando a atenção, dizendo que eu errei nas datas, se não me falha a memória, é uns 5, 6. Irmãos, entre 6 e 7 anos atrás. Hoje, como eu disse, pastor Esther é o vice-presidente do campo de onde ele congrega, reconhecido pela
as duas convenções, pela convenção estadual e pela convenção nacional, como pastor, como vice-presidente de campo. Tem uma esposa abençoada, uma família abençoada, uma esposa que o acompanha na seara, que entende o seu chamado, que intercede por ele. É um dos poucos homens de Deus que ainda resta, que não se exaltou pela nomenclatura, que não se exaltou, entende que a honra, a glória e a majestade são de Deus e que ele é simplesmente um instrumento. Então você, eu não sei, talvez você tenha passado aí por um momento complicado, talvez você tenha achado que a promessa tem demorado, talvez você tenha achado que o seu ministério, por algum motivo, está atravancado. Espera no Senhor, confia no Deus que te chamou e entende que a hora que Ele quiser, Ele vai sim te exaltar. Não adianta ficar pulando de um lado para o outro, não adianta ficar atirando para todo lado, vai no ministério, vai no outro, vem no ministério, vai no outro. Isso só vai atrasar a obra de Deus na sua vida. Espera, confia, porque no momento que Deus quiser, Ele vai te exaltar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele, a seu tempo, vai te exaltar. Amém? Espero que você possa se sentir edificado, entender que Deus, Ele age na hora e no momento que Ele quer, e que se Ele te chamou, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, pode acreditar que Ele vai fazer cumprir, porque Ele é Deus. E o que Ele quer, Ele faz. Amém? Querido, que Deus em Cristo te abençoe. Me ajude a evangelizar, me ajude a chegar no maior número de casas possíveis. Se inscreva no meu canal, compartilhe. Quem sabe você conhece uma pessoa que está querendo até mesmo desistir do seu sonho. Uma pessoa que está querendo até mesmo desistir do seu chamado, retroceder, voltar, está achando que está demorando. Compartilha com ele essa mensagem. Marca ele nos comentários. Deixa Deus usar a sua vida. Vamos junto evangelizar, vamos junto ganhar alma para o reino do Senhor, vamos junto levar uma palavra de alento, de esperança, de apoio àqueles que precisam. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Até a semana que vem, se o Senhor assim nos permitir.